Olá, iniciamos então a nossa primeira aula e nessa aula 1 a gente vai falar sobre conceitos importantes quando a gente pensar em organização, melhoria contínua e também 5S. E aí eu sempre começo esse treinamento com algumas perguntas que é importante que vocês respondam aí para vocês mesmos. Onde vocês trabalham? Qual que é a realidade da empresa de vocês hoje? Ou seja, qual o cenário que a empresa de vocês se encontra? É importante vocês saberem. Né? É uma empresa pequena, ela vende só na região de São Paulo, ou do estado onde eu estou, ou não, ela exporta, ela importa. Então, são coisas básicas que, independente do nível que você está na empresa, é importante que se saiba. Nos sistemas de gestão, sendo ele qualidade, meio ambiente e também segurança do trabalho, existe uma cláusula, né, dessas normas, que é a cláusula 4, que ela chama de contexto da empresa, ou seja, né, contexto da organização. Então, é para a gente olhar esse cenário e enxergar qual é a realidade da nossa empresa hoje. Isso é bastante importante, para depois a gente entrar em conceitos aí que vocês vão aprender nessa aula. Outra coisa também bastante importante é que vocês saibam quais são os objetivos e as metas da empresa de vocês. E o que eu percebo, né, quando eu dou esse treinamento presencial, que quando a gente pergunta essa última parte, né, quais são os objetivos e metas da empresa, as pessoas não sabem responder, na maioria das vezes. E isso é um pouco preocupante, porque a gente tem duas possibilidades aí. Ou a empresa não tem objetivos e metas definidos, ou as pessoas que trabalham nessa empresa não conhecem. Às vezes a empresa tem, mas as pessoas não conhecem. Então é muito importante. Como a gente vai falar de melhoria contínua, organização, é importante que todos conheçam quais são os objetivos e metas da empresa. Onde a gente quer chegar. Se a gente não sabe onde quer chegar, a gente não vai saber nem como fazer para ir. Então, o caminho aí vai ser um pouquinho mais difícil, se a gente não sabe para onde a gente quer ir. Então, por isso a importância de se estabelecer objetivos e metas. E aí, caso vocês já conheçam as metas de vocês da empresa, e se não conheçam, é legal ir atrás, procurar saber se existe, mas se a gente já sabe onde a empresa quer chegar, quais são os seus objetivos e metas, como que a gente vai fazer para atingir isso? Como chegar naquele objetivo determinado para aquele ano, ou para daqui 5 anos, ou para daqui 10 anos, depende, A gente tem os objetivos de pequeno, médio e longo prazo também. Então, por onde que a gente vai começar? Primeira coisa, quando a gente tem um objetivo, a gente tem que começar pelo planejamento. Como eu irei fazer para alcançar esse objetivo? É colocar no papel mesmo. E para isso também existem várias ferramentas. Tem uma ferramenta que a gente utiliza muito, que é o 5W2H. Depois eu posso até colocar no material aí para vocês, que é a gente pensar, o que fazer, quando, como, quem vai fazer, até quando vai custar, e também o porquê que a gente está fazendo aquilo. Então, são formas, algumas ferramentas que a gente utiliza para planejar as nossas ações para se alcançar esse objetivo. O que a gente tem que pensar não adianta eu querer atingir um objetivo, eu querer fazer um planejamento sem me organizar. A organização é necessária, tanto na etapa do planejamento, na etapa da execução e também na hora que a gente está para atingir o nosso objetivo. Então, é primordial que a gente tenha organização. E quando a gente fala de organização empresarial, muitas vezes já vem na nossa cabeça aquela questão do organograma, Vamos organizar aqui as funções, o que cada um faz, e isso é muito importante nas empresas. Às vezes também a gente passa por algumas empresas que não existe isso. Tudo bem, a gente tem um chefe, mas tem gente que nem sabe para quem responde, nem sabe o que tem que ser feito, não sabe quais são as responsabilidades do seu cargo, e isso é um pouquinho preocupante. Porque se as pessoas não sabem quais as suas responsabilidades, como elas vão fazer o trabalho correto? Como elas vão organizar o trabalho delas corretamente? Então, é importante que se faça esse organograma e cada um saiba fazer as suas tarefas.
E também, quando a gente fala de organização empresarial, além do organograma, quando a gente fala de funções, é a questão mesmo de organização operacional, de como fazer o trabalho. Então, quando a gente procura no Google ou em algum dicionário a palavra organização, a gente tem alguns sinônimos, que é a ordem, disciplina, o método, a gestão, a arrumação. E quando a gente fala de organização, talvez eu acho que uma palavra que a gente pode destacar aqui é o método. Qual é o método que eu vou utilizar para fazer o meu trabalho? Qual a forma de organizar o meu trabalho? É isso que a gente vai falar também nesse treinamento e vocês vão ver uma ferramenta que vai ajudar bastante a fazer essa organização. E a gente tem que lembrar o seguinte, quanto maior a organização de uma empresa, com certeza vai ser maior a produtividade, e aí com maior produtividade a gente também tem maiores lucros. Então, sempre lembrar, maior organização, maior produtividade e maior geração de lucros também. E falando em produtividade, vamos pensar aqui o que seria isso, né? Tem um conceito aqui embaixo que está escrito, né, no nosso slide, que é a relação entre a produção e os fatores de produção utilizados. Então, a gente tem que pensar, né, que a produção é definida com os bens produzidos, o que a gente produz, pelo esforço que a gente faz. Então, tem uma fórmula aqui que a gente costuma usar. Quando a gente fala de produtividade, pense no seguinte, é o resultado que eu alcancei dividido pelo esforço que eu fiz. Ou seja, a produção, né, e é que eu posso colocar a produção de produtos mesmo, ou a questão de serviços, pelos recursos gastos para produzir aquilo. Se vocês fizerem uma conta, vamos supor que eu tenha uma padaria. E aí eu tinha que fazer 100 pães, né, a minha produção. E quais os recursos gastos que eu utilizei, quais foram? Então, eu tenho lá a farinha, eu tenho a água, entre outros ingredientes. Então, a gente coloca aqui também, a gente vai colocar. Ou também eu posso utilizar o tempo, eu produzi 100 pães em 2 horas. Eu tenho lá um resultado de produtividade. Eu produzi 100 pães em 1 hora. A minha produtividade está aumentando. Então, é importante que a gente pense no seguinte. Toda vez que vocês pensarem em produtividade, pensem no seguinte. O que eu preciso de resultado e o esforço que eu tenho que ter. Quando a gente fala de organização da empresa, o que a gente quer é reduzir esse esforço. Para a gente poder aumentar a nossa produtividade. E eu vou mostrar isso para vocês aqui. Vamos pensar o seguinte. Uma empresa com bom desempenho, ela tem uma boa organização, ela gasta aí 80% dos seus esforços na prevenção de problemas. Vejam que a maioria do tempo ela está pensando em inovação, ela está prevendo coisas que podem acontecer, então ela está inovando, ela está sempre melhorando. Porém, uma empresa que tenha baixo desempenho, uma baixa organização, ela gasta 90% do seu tempo corrigindo os problemas. Na verdade, ela está corrigindo os sintomas em vez de corrigir as causas do problema. E aí, até falando em causas dos problemas, a gente tem um treinamento que a gente disponibilizou para vocês também sobre identificação e tratamento de não conformidades, que a gente fala de como a gente achar a causa raiz dos problemas. A gente também dá 3 ferramentas para vocês acharem a causa raiz dos problemas. E o que pode interferir na nossa produtividade do dia a dia? E aqui eu trago alguns exemplos. Vamos pensar o seguinte. Funcionário demora para encontrar o documento ou ferramenta necessária para continuar o trabalho. Quantas vezes, principalmente em auditoria, a gente vê isso? Solicita um documento, a pessoa não sabe onde está e fica mais de 15, 20, às vezes até mais de 1 hora para achar um documento ou uma ferramenta. Isso com certeza vai atrapalhar a produtividade. Veja que eu estou tendo mais esforço para achar esse documento ou essa ferramenta. Outro exemplo, o funcionário anda uma distância maior com frequência para buscar um documento. Então, o documento ou o equipamento que eu preciso está longe do meu local de trabalho. Eu tenho que andar mais, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que gastar mais tempo. Também acaba baixando a produtividade.
O funcionário também não trabalhou durante o resto do dia porque ele tropeçou numa caixa espalhada no chão. Então, em vez de eu ter 2, 3 pessoas para poder fazer o mesmo trabalho, eu vou ter menos uma que se acidentou aí por falta de organização com caixas espalhadas no chão. O funcionário também não encontra um documento porque está sem identificação. Quantas vezes a gente também fica, né, se matando para encontrar algum documento e está dentro de envelopes, dentro de pastas que a gente não tem essa identificação. E a gente perde tempo de novo, a nossa produtividade reduz. Ou o funcionário danifica um documento por derramar café sobre ela. Às vezes, dependendo do tipo de trabalho, né? Quem trabalha em escritório, às vezes come perto do computador e tem um documento importante, algo que ele precisa, e aí acaba sujando esse documento com algum tipo de bebida. Pode acontecer, tem que fazer tudo de novo, reduz a produtividade. E aí, para a gente não esquecer, quando a gente falar de produtividade, organização, é o famoso PDCA. É o ciclo PDCA, que é o planejar, fazer, checar e também agir. E quando a gente chega aqui no agir, que é a última etapa, para depois a gente começar o ciclo de novo, é que vem a parte da melhoria. Então, depois que a gente planejou tudo que a gente tem que fazer, a gente executou, a gente checou o que está certo e o que está errado, é hora de agir, é hora da gente melhorar os nossos processos, os nossos produtos e também os nossos serviços. E aí a gente tem um termo que a gente utiliza muito também nos sistemas de gestão, que são a ISO 9001, a 14001 e a 45001, que é a melhoria contínua. Todas essas 3 normas que falam de qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho, tem uma cláusula, que é a cláusula 10, que vem falar de melhoria contínua. O que seria essa melhoria contínua? É uma atividade que a gente vai buscar sempre para aumentar o desempenho da nossa empresa. O processo de estabelecer, então, os objetivos, identificar as oportunidades de melhoria, é um processo contínuo, por isso que ele fala de melhoria contínua. Através do quê? De constatações de auditoria. Então, muitas vezes a gente melhora depois de uma auditoria, né? Depois de uma visita de cliente, a gente vê que tem algumas coisas erradas, a gente tem que melhorar. Análise de dados também, por isso a importância de a gente ter sempre indicadores da nossa empresa e sempre avaliar esses indicadores. Através disso, vocês vão ter lá um panorama de como está a empresa de vocês e a gente consegue aplicar melhorias. Análises críticas também, reuniões, né, entre os gestores. E também quando a gente tem, lógico, reclamação de cliente, alguma não conformidade, a gente vai ter ação corretiva, mas sempre a gente vai buscar, então, a melhoria contínua. Então, esse é o conceito que a gente traz de melhoria contínua. Então, terminamos a nossa primeira aula. Reflitam aí sobre a questão de organização, o que essa organização implica na produtividade de vocês e o que vocês também podem trazer a partir disso de melhoria contínua para o trabalho, para o produto de vocês no dia a dia. Então, eu vejo vocês na próxima aula.